Boa tarde. As constantes quedas de energia em Manaus levaram o Ministério Público do Estado a convocar uma audiência na manhã de hoje. E os representantes da concessionária de energia elétrica foram sabatinados por órgãos de defesa do consumidor. Com uma certa pressa, o seu Rosinaldo trata o jaraqui para congelar o quanto antes o pescado. É que logo mais a energia já tem hora marcada para ir embora. Sempre ela vai assim no horário das 2 horas, aí volta 4 horas, aí ela volta, quando volta, aí quando é no horário de mais 18 horas, vai embora de novo, aí só volta só 8 horas da noite, e assim é quase todo dia. E tem dias em que o pescado não resiste à falta de refrigeração. Quase todo dia eu tenho prejuízo com peixe assim, porque a freezer não fica descongelando direto. Seu Rosinaldo mora e trabalha há 30 anos no bairro Petrópolis, na zona centro-sul de Manaus. Reclamações como as dele foram colocadas em discussão hoje de manhã em uma audiência pública convocada pelo Ministério Público do Estado, com apoio de vários órgãos de defesa do consumidor. Todos em busca de respostas para as falhas no sistema elétrico de Manaus e região metropolitana. Então nós precisamos discutir com a empresa, tanto a geradora quanto com a distribuidora, quais são realmente os problemas que nós estamos tendo para ter esses apagões. Não só adotar medidas para obter a melhoria do serviço, para evitar essas interrupções, mas também adotar medidas concretas para que todos os danos individuais e coletivos sofridos pelos consumidores sejam reparados. As pessoas que tiveram prejuízos com relação à falta de energia ou então aos apagões, esses prejuízos podem ser com relação à queima de equipamentos ou qualquer outro dano decorrente da falta de energia ou das oscilações, podem procurar nossas unidades que têm atendimento permanente para o tratamento da demanda. Nossas unidades são justamente da Defensoria Pública na 24 de maio e no conjunto Seletra Amazon. Com a divisão da empresa responsável pelo setor energético do Amazonas, representantes da Eletrobras Amazonas Geração e Transmissão logo disseram que o problema não é com eles. A empresa a qual represento, Amazonas Geração e Transmissão, desde quando foi criada 1º de julho de 2015, ela não houve e não registrou nenhuma interferência ou falha nos equipamentos de geração e transmissão que atendem a cidade de Manaus. Quem justificou os apagões e as constantes faltas de energia foi um assistente da direção operacional da Eletrobras Amazonas Distribuição. Dia 17, recente, agora em novembro, houve um outro evento também de grande porte, né, causado por fortes chuvas, né, comum na nossa região. Nós temos na ordem de 200 a 300 ocorrências. No dia 17, que foi um dia do temporal, nós tivemos só em Manaus, sem contar a região metropolitana, os municípios próximos, tá, mais de 400 ocorrências numa situação. E uma ocorrência não afeta uma pessoa só, não pense que é uma pessoa. Uma ocorrência são, às vezes, 5.000 pessoas. É disponibilizado para Manaus cerca de 1.400 megawatts de energia. Deste total, 900 megawatts vem do Linhão de Tucuruí. Ainda tem muita coisa por fazer, nós estamos trabalhando e acho que o empenho da empresa é nesse sentido. Na nossa comissão nós recebemos pelo menos semanalmente 10 denúncias com relação a esses problemas. O MPE espera ter deixado claro às empresas que os órgãos de defesa do consumidor estão atentos ao sistema elétrico do Estado. A nossa ideia é que nós apresentemos a problemática e a empresa ou as empresas tenham prazos para nos dar respostas quanto a isso. Um dia depois de ser afastado preventivamente do cargo pelo governador do estado, o diretor-presidente da Agência de Fomento do Amazonas conversou esta manhã com jornalistas na sala da presidência da Assembleia Legislativa, onde se defendeu da denúncia do Ministério Público de Contas de má aplicação de recursos públicos em uma transação de 20 milhões de reais da AFEAM com uma empresa do Rio de Janeiro acusada de diversas irregularidades. Ontem, 9 deputados assinaram um requerimento para a abertura de uma CPI para apurar o caso. A reunião foi conduzida pelo deputado Davi Almeida, líder do governo, da Assembleia Legislativa do Estado. Foi ele quem convidou o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento e Fomento do Amazonas para se explicar sobre a polêmica operação com recursos na ordem de 20 milhões de reais da AFEAM.
Não investir na empresa. A Agência de Fomento da Amazônia comprou cotas de um fundo de investimento de uma empresa de valores que tinha matriz no Rio de Janeiro, com um projeto de instalar no Amazonas, todos os critérios técnicos da legalidade das normas do Banco Central, os critérios técnicos do risco do negócio foram todos avaliados e ainda considerada a geração de 300 postos de trabalho do Amazonas. Isso agora vai depender do Poder Judiciário, mas todo o fundo foi lastreado em garantia real. E agora, com esse sinistro, nós estamos bloqueando a apólice de seguro, tem outras garantias de recebíveis, tem os bens dos fiadores, e agora nós estamos entrando com uma ação criminal também para em cima dos bens dos administradores da empresa. Evandó diz que está passando por constrangimentos, sendo acusado de fazer má aplicação de recursos públicos, onde a empresa beneficiada é suspeita de ser usada para a lavagem de dinheiro da corrupção de grupos políticos. A denúncia resultou no pedido de afastamento de toda a diretoria da AFEAM até que tudo seja apurado pelos órgãos competentes. Olha, eu recebo com naturalidade porque eu fiz a coisa certa. Agora a decisão é dele, eu não posso questionar uma decisão de um superior meu, que ele é o meu empregador. Agora, depois que eu fizer toda a minha defesa, eu também vou tomar as minhas decisões pessoais do que eu vou fazer depois. Nessa terça-feira, a Assembleia aprovou o requerimento de CPI para investigar a AFEAM. O pedido foi encaminhado à Procuradoria da Casa. As investigações devem iniciar num prazo de 15 dias após a instalação da comissão que vai elaborar o relatório. Nenhum dos 9 deputados que assinaram o pedido de CPI da AFEAM esteve presente na reunião na sala da presidência, onde Evandó Geber Filho respondeu às perguntas dos jornalistas. Nesta quarta-feira, os auditores fiscais de todo o país realizaram o Dia Nacional de Paralisação Aduaneira. Aqui em Manaus, a concentração foi no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Eles são contra a mudança no projeto de lei que segue em tramitação na Câmara Federal, que dá as mesmas prerrogativas dos auditores aos analistas da Receita Federal. Com cartazes nas mãos, um grupo de auditores fiscais de Manaus fez um corpo a corpo com pessoas que passavam pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes na manhã de hoje. Eles entregaram um folheto com reivindicações que fazem parte da mobilização nacional da categoria, marcada para hoje. A partir do momento que a Receita Federal fica exposta a ingerências externas, ou seja, imaginem a Receita Federal com o secretário da Receita Federal sendo um cargo político, ou seja, sendo assumido por um deputado, por um senador. As decisões desse órgão, que é um órgão de Estado e não de governo, ficam comprometidas. E esse é o nosso receio que nós gostaríamos de compartilhar com a sociedade. Os auditores querem que o governo federal decline do substitutivo produzido na Câmara para que seja aprovado no Congresso o texto original da Lei 5.864 de 2016, que dispõe sobre a carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil. Para eles, a disputa entrou no campo político e os prejudicados podem ser os contribuintes. O governo federal, ele tem todas as condições de reverter essa situação. O projeto de lei está sendo encaminhado para o plenário. O governo já deu provas que tem ampla maioria no Congresso Nacional e, nesse caso, na Câmara dos Deputados. Ele tem todas as condições de reverter esse substitutivo, esse relatório danoso que desfigurou completamente o PL original. Ainda de acordo com os auditores, a greve que prejudica o desembaraço de mercadorias em todo o Brasil deve continuar. A gente entende que o prejuízo é considerável, mas o que a gente está protegendo, e esse é o grande objetivo nosso, é um mal maior que vem acontecer à Secretaria da Receita Federal e ao nosso país. Depois de participar de uma reunião dos governadores com o presidente Michel Temer nesta terça-feira, o governador José Mello deve ficar em Brasília até amanhã para tentar viabilizar a liberação de cerca de 552 milhões de reais para o Amazonas, provenientes de empréstimos, depósitos judiciais e royalties de gás natural. O cálculo não inclui o valor da fatia que deve ser liberada aos estados por meio do programa de repatriação do governo federal.
Durante a reunião com o presidente Michel Temer, ministros da área econômica e governadores, o governo federal e estados anunciaram um pacto nacional pelo equilíbrio das contas públicas que deve ser concluído até o início da próxima semana. Nele, o governo federal se compromete em destinar aos estados uma fatia maior dos recursos arrecadados com a chamada repatriação, desde que os governadores também se comprometam em fazer um forte ajuste em suas contas. Antes da reunião, José Mello esteve na presidência da Caixa Econômica Federal, onde tratou da liberação de 80 milhões de reais provenientes de depósitos judiciais administrados pela instituição. O governador também iria tratar na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de um financiamento de 300 milhões de reais para o Estado, proveniente do Programa de Sustentação dos Investimentos Públicos junto ao Banco do Brasil. Outro assunto incluído na agenda desta semana em Brasília é a liberação de recursos provenientes de royalties do gás natural explorado em Urucu, que vem sendo depositado judicialmente pela Petrobras desde que a estatal passou a questionar o direito do Estado a uma fatia maior no benefício já reconhecido pela Agência Nacional do Petróleo. A quantia retida chega a 172 milhões de reais. A Secretaria de Segurança Pública deu início hoje à Operação Natal, que vai reforçar o policiamento nos locais onde há maior concentração de pontos comerciais, como o centro de Manaus. Mas diferente de 2015, quando a ação contou com a participação de 6 mil homens atuando na capital e região metropolitana, esse ano a operação será mais enxuta por conta da crise. Nessa época do ano, uma das preocupações dos lojistas é com os furtos de peças do vestuário. A gerente desta loja estima um aumento de 40% em perdas no período das vendas de fim de ano. O trabalho é duplo, porque além de termos a preocupação de atender bem o cliente, tem que ter uma atenção dobrada para os que vêm furtar. Tanto eles furtam na loja como eles furtam os clientes. Aí fica difícil da gente trabalhar. Quem vai às compras também diz que o medo de assaltos é maior no fim de ano. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A nossa segurança, a gente não tem total segurança. Rita só anda com a bolsa embaixo do braço. Aqui no centro é perigoso, principalmente ali na frente da parada ali dos ônibus. Tem outra coisa, eles não andam mais mendigos, eles andam todo arrumadinho, todo prontinho, que você não sabe nem que é o ladrão. Primeiro ele andava mendigo, hoje ele anda de paletó. Para reforçar o policiamento em áreas comerciais, até após o Réveillon, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realiza na capital a Operação Natal, que conta com ações estratégicas da polícia. No lançamento esta manhã, foi anunciado que mais de 900 policiais militares irão intensificar o patrulhamento. O número é bem menor em relação à operação em 2015, que teve um contingente de 6 mil policiais na capital e região metropolitana nos meses de novembro e dezembro. De acordo com o secretário da Segurança Pública do Estado, por conta da crise, a Operação Natal desse ano será mais enxuta. Todos os nossos trabalhos, por conta da crise, estão sendo feitos de maneira mais enxuta, mais otimizada. A gente não tem nenhuma gordura para queimar. A gente está trabalhando mesmo na base da dedicação, do compromisso do servidor. As ocorrências de criminalidade tendem a aumentar e tem aumentado aqui, mas mesmo assim nós temos obtido alguns bons resultados. Esse mês de novembro, hoje, nós estamos com 40% de diminuição ao mesmo período do ano passado. No geral, até outubro, eram 26% de diminuição. O secretário explicou ainda que o problema da falta de viaturas está sendo solucionado e o patrulhamento será intensificado com guarnições motorizadas e a pé. A frota de veículos, segundo Sérgio Fontes, deve ser renovada até o fim do ano. Agora não vai ter esse tipo de problema porque não tem dívida em atraso. E mais, há um compromisso com as empresas que nós estamos trabalhando, pelo menos das viaturas ostensivas, que nós vamos trocar a frota. Então, provavelmente as Duster que se demonstraram aí não serem a melhor proposta para a gente, serão trocadas por outra viatura que já está sendo testada e acho que até o final do ano, até o Natal, todas as viaturas ostensivas serão trocadas. No policiamento a pé, o destaque é para o projeto Cosme e Damião da Polícia Militar.
de forma que nós vamos proporcionar uma sensação de segurança e com certeza vamos diminuir e controlar a criminalidade no centro da cidade. A polícia também intensifica ações para coibir os roubos nas paradas de ônibus e assaltos aos coletivos e no monitoramento com câmeras, o que vem ajudando a reduzir as ocorrências. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em novembro, até agora foram registradas 34 ocorrências. Em outubro, foram 87 assaltos a coletivos na capital. Foi liberado na manhã de hoje para tráfego de veículos a parte superior da Avenida Timbiras, na passagem de nível da Avenida das Torres, na zona norte de Manaus. O trecho, que ficou fechado por mais de 10 meses, é alvo de reclamação dos comerciantes da área, que relatam prejuízos durante o período da obra, que demorou a ser entregue. Desde as 9 da manhã de hoje, o motorista que trafega na Avenida Timbiras, no sentido centro-bairro, na zona norte de Manaus, já pode seguir caminho no trecho da passagem de nível da Avenida das Torres. As obras fazem parte da primeira etapa do trecho 2 da Avenida das Torres, que no segundo momento ainda vai ter ligação com a Avenida das Flores, também na zona norte. O que está sendo entregue é essa alça da trincheira, ou passagem de nível, como é conhecida, né? Da Avenida Timbiras, para facilitar a fluidez do trânsito. Essa é a nossa meta. Só que, de acordo com o chefe do Departamento de Obras Especiais da Secretaria de Infraestrutura do Estado, o prazo para a entrega dessa segunda etapa, que tem 1,2 km de extensão, é para outubro de 2017. Isso se não houver imprevistos. Olha, o cronograma depende muito de fatores como o tempo, né? Nós vamos agora entrar num período invernoso, tanto é que as obras que estão sendo executadas agora são obras civis, as obras de terraplanagem e pavimentação nesse período vão ser suspensas e a nossa meta é terminar até outubro de 2017. Imprevistos que os moradores da área entendem como justificativa para atrasos. Este empresário, dono de uma vidraçaria, diz que o prazo inicial da obra entregue hoje era de 3 meses. Era 3 meses que eles pediram para liberar a pista, que eu fazer essa pista de nível para 3 meses, né? E nós estamos já 10 meses aqui sendo prejudicados. Teve muito comércio aqui da Timbira que fechou. Tem muitos comércios, tu desceu um pouquinho a rua aqui, tá tudo fechado. Os comerciantes da área reclamam de prejuízos durante o tempo em que a Avenida Timbiras ficou fechada. Eles falam em demissões causadas pela queda no movimento. Isso eu acho uma vergonha para o comércio de Manaus, porque nós estamos prejudicados aqui na Tempra por causa disso aí, né? Nós temos industrialização de vidro, nós fazemos o vidro temperado aqui em Manaus mesmo, entendeu? E quantas demissões aí na tua empresa? Mais 30 funcionários mandamos embora. Para este outro morador, a obra deixou a desejar. A situação aqui é que eles fizeram só um lado da calçada aqui e ali, e não continuaram aqui, como vocês estão vendo. E mais ali na frente é um bueiro ali, cheio de mato ali. Esse daí já tem mais de 20 anos, 30 anos e nada foi feito até agora. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 31 graus. Mesma previsão para Fonte Boa, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Manicoré, o tempo fica encoberto, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Barcelos, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. Um taxista foi preso na tarde desta quarta-feira no Distrito Industrial, na zona sul de Manaus, com pelo menos 200 quilos de maconha, a maior parte do tipo skunk. De acordo com a Polícia Civil, durante a abordagem, as equipes encontraram com o suspeito identificado como Paulo Henrique dos Santos Lago, de 27 anos, cerca de 50 quilos da droga. Logo após a prisão, os policiais seguiram para um galpão indicado pelo homem, onde estava o restante da droga. Ele seria responsável pelo transporte do entorpecente. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino.
Em meio à crise econômica, muitos jovens têm sido beneficiados com oportunidades de trabalho, principalmente do primeiro emprego. Isso porque, para reduzir os custos, muitas empresas têm investido em estágio e aprendizado, a fim de preparar os seus quadros já pensando no fim da recessão. No programa Aprendiz Legal do Centro de Integração Empresa-Escola, os jovens podem estudar e trabalhar, recebendo ao mesmo tempo formação profissional. As oportunidades por meio de convênios com empresas são voltadas para os estudantes com idade entre 14 e 24 anos, que tenham concluído ou estejam cursando o ensino fundamental ou médio. A oportunidade de o jovem se ingressar no mercado de trabalho, mesmo com a atual situação do Brasil sendo muito difícil. Então, assim, na minha vida, assim, influenciou muito. Além de dar experiência, ainda dá mais conhecimento. Com o salário que recebe, Tiago, que tem 17 anos, consegue até mesmo ajudar a família. Eu posso ajudar a minha família e investir em mim mesmo para me capacitar mais ainda. Para Tainá, de 19 anos, a oportunidade possibilita que ela não dependa muito dos pais. Eu acho que a maioria dos jovens, a gente procura a independência dos pais quando a gente chega numa certa idade. Então, o programa, ele traz isso pra gente, uma certa independência. A gente tem todos os benefícios que um contratado tem, né? Férias, décimo, tudo. Só que é o meio período, né? E muito aprendizado também. O supervisor do CIE explica que a contratação possibilita o ingresso no mercado de trabalho com carteira assinada por prazo de 2 anos e a jornada máxima é de 6 horas por dia. Ele tem vínculo empregatício e também ele é capacitado concomitante com a teoria e prática. Então ele vai passar 4 horas na semana durante 4 dias na empresa com a parte prática e 1 dia da semana no CIE se capacitando. E aí é uma excelente oportunidade também, a empresa além de estar cumprindo uma cota, que é uma cota de 5% a 15% da Lei 10.097, ela vai estar também contribuindo com a inserção social desse jovem. Ele explica ainda a diferença do programa com relação ao estágio numa empresa. As empresas dando oportunidade para esse jovem vai agregar um novo talento e, além de tudo, possibilitar uma produtividade sem maiores custos, já que o estágio ele não tem vínculo empregatício algum. E, principalmente nesse momento em que o país passa economicamente, é uma forma de a empresa se reorganizar e aproveitar esses jovens no seu quadro de pessoal. Paula, de 18 anos, também já foi beneficiada pela Lei da Aprendizagem e atualmente conclui o estágio no setor de recursos humanos desta empresa de uma rede de hotéis. Ela, que é finalista do ensino médio, tem a garantia de ser efetivada no emprego. Passou-se 2 anos do aprendizado, né? E a empresa continuou comigo como estagiária de ensino médio para eu continuar na empresa, no mesmo setor. Pelo fato de eu me interessar no crescimento da empresa. Então, como eu vi que a empresa tinha a oportunidade de me levar até onde eu queria, é isso que eu estou me interessando até então. E com isso, estou já aos 10 meses no estágio, com processo de efetividade futuramente. Adolfo, que é supervisor no setor, com 20 anos de idade, também começou a sua trajetória lá atrás. Eu posso exemplificar com o meu caso também, que entrei como aprendiz e consecutivamente fui aumentando hierarquicamente até onde eu estou hoje. A empresa, ela prioriza muito essa questão. Por exemplo, a gente tem o plano de sucessão e adequação. Tem uma vaga que abriu em um hotel em outro estado. Eles disponibilizam de forma geral. Se a pessoa, no caso o estagiário, tiver interesse, ele tiver qualificação para isso, ele pode concorrer a essa vaga. São exemplos que mostram a importância de aproveitar as oportunidades e ter foco no trabalho. Então é tudo questão de planejamento de vida, você tem que ter. E aproveitar bem as oportunidades. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, está em Manaus, onde veio entregar 5 unidades básicas de saúde fluvial que serão destinadas ao atendimento de populações ribeirinhas em municípios do interior do estado.
Cada unidade básica de saúde fluvial possui camarote, cozinha e consultórios médicos e odontológicos. As salas são climatizadas e bem equipadas. As embarcações têm capacidade para transportar mais de 24 pessoas, entre tripulação e profissionais de saúde. No novo consultório, o cirurgião dentista Valfredo Rocha se empolga ao falar que agora vai atender mais pacientes. Vai dobrar o número de atendimentos, porque é uma estrutura mais equipada, né? Que podemos fazer restauração, podemos fazer um curativo para tirar a dor do paciente no caso de urgência. As 5 novas unidades de saúde vão atender mais de 100 mil ribeirinhos e indígenas em Anamã, São Paulo de Olivença, Parintins e Barreirinha. Para nós é um prazer muito grande, a gente está muito satisfeito, porque não vai ser o prefeito que vai ser beneficiado, mas o povo de Barreirinha, né? Temos a maior dificuldade, somente da locomoção dos parentes para vir para o município para ser atendido, na questão da saúde. Isso é muito complicado, né? Primeiro que não tinha barco possante quanto esse. As unidades básicas de saúde fluviais foram construídas aqui mesmo no Amazonas. Cada uma custou em torno de R$1.800.000. Apesar de todo o investimento, não há tanta tecnologia nas embarcações. A simplicidade é justamente para facilitar na manutenção dos equipamentos. E é isso que nós precisamos encontrar, um modelo de replicar e mais vezes o Estado estar presente, próximo das pessoas, atendendo os seus problemas de saúde o mais rápido possível, para dar dignidade e qualidade de atendimento a todos os brasileiros. A previsão é que até metade do ano que vem nós já consigamos entregar todas. A estrutura em si, ela envolve consultório odontológico, farmácia, consultórios para atendimento em geral, especialmente no que diz respeito a pré-natal e também para o tratamento do hiperdia, que é o programa do governo federal que trata de hipertensão e diabetes. As novas unidades vão passar a atender já na semana que vem. Nós vamos fazer um planejamento para ainda em dezembro fazer uma grande ação da saúde, já utilizando a UBS, dando aí o pontapé inicial nesse que será um marco no município de Parintins. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo, no Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.